Esta foi uma reunião de onde praticamente não saiu coisa nenhuma. O Ministério da Educação, ao contrário do que se previa, não apresentou nenhum documento sobre a questão dos concursos, não tinha nenhuma resposta sobre a questão do tempo de serviço, não tinha rigorosamente nada para dizer sobre outros aspectos que têm estado a ser negociados e, portanto, eu diria que, apesar de demorarmos este tempo todo, mas pronto, aí eu diria que quando são 4 reuniões, 4 mesas, cada uma são 2 horas de reunião, são 8 horas, aqui foram 5, foram menos 3 horas, mas também estavam lá 10 organizações, tiveram que expor os seus pontos de vista e, portanto, é normal que isto acontecesse. Aproveitámos ainda assim para dizer o que está hoje a acontecer em algumas escolas, onde inclusivamente alguns diretores estão a querer impor serviços mínimos a reuniões sindicais, o que é absolutamente absurdo e que vai merecer queixas ao Ministério Público, porque isso não é possível e não é legal. Colegas também que querem fazer uma greve que não tem serviços mínimos, que estão a ser impedidos de fazer, também colocámos isso ao Ministério, até com a informação relativamente a algumas escolas onde isso está a acontecer. O Ministério da Educação, sobre as questões da formação contínua, que era um aspecto que foi acrescentado à reunião, é apenas uma pequena alteração num despacho onde pretende o Ministério da Educação integrar ali a possibilidade da formação online, que foi considerada durante os períodos dos confinamentos, poder vir a continuar a ser considerada agora, portanto não é nenhuma alteração de fundo relativamente ao regime jurídico da formação contínua. Depois dizer que, em relação aos concursos, como disse, há ali algumas alterações que o Ministério ali fala no documento, como por exemplo retirar, e isso é positivo, a questão da mobilidade para projetos, porque esse não podia ser uma modalidade de concurso, porque como é que se poderia a graduação profissional funcionar num tipo de modalidade de colocação deste tipo, ou seja, fica garantido que a graduação profissional é o único critério para colocar professores. Dizer que há também uma alteração relativamente à vinculação dos professores este ano e, portanto, a proposta que o Ministério da Educação, embora verbalizando apenas, apresenta, é que todos os professores com 1095 dias vinculem desde que estejam colocados este ano, desde que tenham um contrato este ano, e que nos 2 anos anteriores, portanto, em 2020, 2021 e em 21, 22, tenham tido horários que valham para cada um dos anos 180 dias. Ou seja, podem ser 180 dias de um horário completo, como pode ser um horário incompleto ou um horário temporário, que, no entanto, ao final de cada um destes anos, permita contabilizar 180 dias. Portanto, 180 dias, portanto, 1095 dias, que são 3 anos, 1095 dias, que são 3 anos ao fim de trabalho, de serviço, e depois, em 2021, 21, 22, 180 dias contabilizados de serviço em cada ano e que este ano estejam colocados, independentemente de ser num horário completo, ser num horário temporário, ser no que for. Portanto, eu diria que é mais favorável do que a regra anterior. Neste primeiro ano vai ser simultâneo à norma travão, portanto, além da norma travão, vai agora também surgir esta forma de vinculação. Ainda assim pode haver aqui, temos que estudar isso bem, alguma ultrapassagem, nomeadamente professores com muito tempo de serviço que este ano não tenham sido colocados. Teremos que ir perceber isso, mas evidentemente que aqui há também uma evolução. Não discordamos relativamente ao Conselho Local de Diretores e aqui é o ponto de discórdia mais profundo. E porquê? Porque o Ministério não abdica de um Conselho Local de Diretores para colocar docentes dentro da área dos novos QZPs. Dos 63 QZPs, professores que tenham insuficiência de tempo de serviço, que o Ministério, no entanto, hoje desce para 8 horas, deixam de ser as 12, passam a ser 8, embora isso signifique um aumento de 2 horas em relação àquilo que já vigora, que são 6, e quem tiver essa insuficiência passa, e falamos de professores do quadro da escola ou de agrupamento, que hoje em DACLA, em destacamento por ausência de componente coletiva, estão apenas obrigados a ser colocados dentro da área do seu conselho e que passam a estar dentro dos novos QZPs, que em alguns casos são inúmeros conselhos. São vários conselhos, são 3, são 5, são 7, depende do QZP que for, o que significa uma maior instabilidade para professores
dos quadros de zona pedagógica. Dir-se-ia que pretendem reduzir a área dos QZPs, mas por outro lado aumentar aqueles que podem ser colocados, aqui geridos pelos conselhos locais de diretores dentro dessas áreas, colocando-os em escolas dessas áreas. Isso nós jamais terá o nosso acordo. E, portanto, isso seria, digamos, um passo atrás em relação àquilo que nós hoje temos. Sobre burocracia, vão estudar, continuam a estudar. Aliás, ficámos a perceber que havia aqui um processo burocrático para ver, e que é muito burocrático, conseguimos chegar aqui à conclusão do que é que afinal é burocrático ou não é no trabalho das escolas. O Ministério não tinha nenhuma proposta concreta sobre isso. Depois, um aspecto fundamental para nós, que é o tempo de serviço, aí é zero. Aí é zero. O Ministério da Educação hoje não abriu para qualquer tipo de alteração da situação que está, que é toda a perda de tempo de serviço, para além de 6 anos, 6 meses e 23 dias que as pessoas têm. Sobre as vagas, ainda me parece, ainda nos pareceu que ainda é tudo muito cinzento, aquela história dos 75% e dos 58%. O que nós pedimos ao Ministério, portanto, hoje já percebemos uma coisa, é que os 75% e os 58% serão sempre aqueles que passarão. Ou seja, vamos admitir o seguinte: se por acaso dos professores do quarto escalão, só 10% é que tiverem excelente ou muito bom, portanto dispensam de vaga, as vagas serão 65%. E, portanto, para dar os tais 75%. E se, por exemplo, não houver nenhum professor do sexto escalão com muito bom ou excelente, haverá 58% de vagas para mudar. Agora, a questão que falta saber é se isto aumenta ou reduz o que já atualmente existe. Eu lembro-me, e dissemos isso ali, da doutora Alexandra Leitão, uma vez, nos ter dito que do quarto para o quinto escalão tinham progredido, não os tais 50%, mas mais de 80%. 80 e tal por cento com as dispensas, as isenções por força das avaliações. E, portanto, nós hoje pedimos ao Ministério da Educação, e vamos agora requerer formalmente, que nos faça chegar qual a percentagem de professores dos quarto e dos sexto escalões que em 2018, 19, 20, 21 e 22 mudaram para o quinto e para o sétimo, para tentarmos perceber se isto de facto é uma regra que vai alargar a progressão, que vai manter a progressão ou que até vai restringir a mudança. E, portanto, isso não foi ali esclarecido. Depois colocámos um conjunto de muitas outras questões que não têm resposta, que vão desde as aposentações, questões que têm a ver com a mobilidade por doença, muita insistência. Eu estou a dizer nós, estou a dizer todas as organizações, porque todos nós reiteramos e não foi ninguém que foi porta-voz de ninguém. Todas as organizações puseram as suas questões e todas elas convergiam: a questão da mobilidade por doença, a aposentação dos professores, a questão dos técnicos especializados. O problema, mas não houve respostas nenhumas, não é? Não houve respostas nenhumas. E acabámos até a falar, a discutir sobre o célebre acordo de princípios de 2010, que na altura permitiu o quê? E às vezes a memória é curta, e nós estivemos ali a tentar avivar a memória, que permitiu, por exemplo, que todos os professores, ficam nesse acordo, com bom, pudessem chegar ao topo de carreira. Deixaram de poder, não por causa deste acordo de princípios, mas deixaram de poder por causa do congelamento da carreira em 2011 e, portanto, durante 7 anos, isso fez com que hoje 70% dos professores, com bom, não possam chegar ao topo de carreira. Esse acordo de princípios de 2010 permitiu acabar com a divisão da carreira que impedia 2/3 dos professores de lá chegar porque não podiam ser titulares. Mas garantiu que nenhum professor se aplicaria à prova de ingresso na profissão, falamos dos contratados, e depois deu origem à PAC, essa prova de ingresso, e foi eliminada e não foi aplicada a ninguém. Permitiu que os professores que se aposentassem até 2015 fossem posicionados no índice 370 da carreira, um novo índice criado para garantir que havia paridade com a carreira técnica superior. Permitiu a negociação de um conjunto de outros aspectos e até permitiu que 30 mil professores impedidos de concorrer no concurso geral e 23 mil contratados pudessem concorrer 2 anos antes do que estava previsto. O que é que foram as vagas? E nós temos que falar nelas. As vagas não foram mais, na altura,
do que a forma faseada de permitir que todos os professores que estavam impedidos de passar para a categoria de titulares pudessem chegar ao topo de carreira. Nós estamos a falar das vagas como tendo sido apenas uma forma de determinar fluxos de progressão que tinham um limite temporal, 2013. Nós, no tempo dos governos do professor Cavaco Silva, tivemos uma forma de recuperar tempo de serviço, uma portaria que estabelecia ano a ano quanto tempo é que as pessoas recuperavam. Temos, no atual tempo, tivemos os tais 2 anos, 9 meses e 18 dias, que já recuperámos, que também tiveram uma forma faseada de recuperar. A Madeira e os Açores estão a recuperar o tempo de serviço de forma faseada. E as vagas, na altura, era a forma de, entre 2010 e 2013, estabelecer os fluxos de progressão para além daquilo que os professores estavam impedidos, que era a carreira de titulares, para não irem todos de uma vez, o que era incomportável do ponto de vista financeiro. O que é que aconteceu? Aconteceu que em 2011 as carreiras congelaram. O que aconteceu foi que, portanto, ninguém mais falou do assunto. O Governo nunca quis discutir isso, porque a lógica era, então se não há progressão, porque vamos discutir isso. E hoje o Governo usa as vagas para impedir que as pessoas progridem, inclusivamente inscrevendo isso no despacho de vagas deste ano. E isso é absolutamente inaceitável, é desonesto até da parte do Governo ir buscar esse acordo sem referir para o que é que ele servia, e que era um acordo de fluxos de distribuição de professores, e portanto nós colocámos ali o que colocamos desde sempre: vagas e cotas para acabar, tempo de serviço enquanto houver um dia, nem pensar. O Governo... sim, aquilo que levou os colegas a estarem aqui à porta hoje até agora, e realmente uma maratona enorme, vai levar os colegas a fazerem greve amanhã em Viana do Castelo, vai levar os colegas a fazerem greve segunda-feira, terça e quarta dia 8 no Porto, dia 7 em Viseu e dia 6 ajuda-me em Vila Real. Vai levar milhares e milhares de professores a descerem à avenida no dia 11 de fevereiro. E agora nós vamos comer qualquer coisa e, a seguir, as organizações que convocaram estas greves distritais e a manifestação do dia 11, vamos reunir, vamos analisar o que foi esta reunião, vamos ver que avanços houve ou que os que não houve, uns por insuficiência, outros por inexistência. Vamos analisar a luta que está em curso. Vamos preparar o dia 11 e vamos discutir o que vamos fazer a seguir e as ações. Amanhã às 11 da manhã teremos uma conferência de imprensa onde daremos a conhecer, ainda teremos que dizer onde, não vimos, só agora é que vamos reunir. Vamos reunir numa escola secundária aqui de Lisboa e amanhã às 11 da manhã em conferência de imprensa vamos divulgar o que é que vamos fazer. Pergunta-me assim, saiu alguma coisa? Diga. As negociações, é assim, dizer, como perguntou a sua colega, se saiu alguma coisa de positivo, nós não podemos dizer, porque para sabermos se sai alguma coisa de positivo temos de ter um documento que diga, olha, está isto aqui assim. Portanto, nós apenas discutimos os assuntos. Portanto, para sabermos, e os assuntos discutidos e o que foi verbalizado foi aquilo que eu já disse há pouco. A partir daqui, o que é que temos de fazer? Esperar um documento que diz o Ministério que é de grande complexidade. Ficou eventualmente prevista uma nova reunião para a semana, provavelmente sexta, ou quinta ou sexta, mas quinta tinha que ser convocada hoje, portanto, talvez sexta, se o Ministério conseguir ter o documento elaborado, e portanto eu diria, naquilo que não havia resposta nenhuma, ao caso do tempo de serviço, da carreira, da apresentação, tudo isso, mobilidade por doença, continua a não haver resposta nenhuma, nem verbalizada. Nos concursos, como disse, há este problema dos professores do quadro de escola passarem a ser QZP na prática, mas relativamente a outros aspectos que nós até poderemos vir a considerar positivos, temos que os ver escritos em formato de decreto-lei, neste caso projeto, porque para já isto não temos nada, quer dizer, nós entramos e saímos sem um documento. O que nós dissemos é que isto não pode voltar a acontecer, até porque tínhamos sido dito que na reunião de hoje, já que não foi antes, na reunião de hoje ser-nos ia entregue um documento para nós, pelo menos, estarmos ali a olhar para ele e a pôr algumas questões, e talvez fosse isso que fez com que a reunião se prolongasse mais, a falta de um documento,
E, portanto, enquanto não houver um documento que confirme aquilo que aqui é dito, nós não poderemos dizer se é melhor ou é pior. Agora, há uma coisa que nós podemos dizer, é que o Ministério da Educação parece querer, e disse-nos isso em relação a um acordo, ter acordozinhos. Ou seja, o que nos veio propor foi, por exemplo, para os concursos. Estão de acordo com esta matéria? Então façam um acordo para esta matéria. Estão de acordo com aquela? Então façam um acordo com aquela. Não estão com a outra? Então não se faz com a outra. Os sindicatos que se pronunciaram e de uma forma geral o disseram, e não houve ninguém que dissesse o contrário, é que um acordo é um acordo global. Ou estamos de acordo ou não estamos de acordo. Não podemos dizer estamos de acordo com isto, não estamos com aquilo. E, portanto, a não haver um acordo global, ou seja, no caso dos concursos, um diploma com o qual nós concordemos na globalidade, nós não assinaremos nenhum acordo. Agora, assinaremos, claro, uma ata da reunião, da última reunião, da reunião final global, em que se fará um ponto de situação e em que diremos, em relação a esta matéria, o sindicato A, B ou C está de acordo, em relação à outra já não está, e, portanto, uma coisa é o registro numa ata de acordos e desacordos. Outra coisa é irmos agora fazer acordozinhos para depois o Governo poder dizer eu fiz 10 acordos. Fez 10 acordos, mas na verdade não fez um acordo sobre o regime de concursos que Não será uma forma de inflexibilidade? Não Vão percebi. empatar os sindicatos com estes acordozinhos, como diz. Não é de empatar. Estão com as mãos atadas, por Só- exemplo, em relação às finanças. Nota isso no discurso do Governo. Não sei, portanto, vamos ver. Em relação à parte dos concursos, acho que nem é tanto aqui a questão de finanças, eu diria que aqui, com algumas evoluções que há, eventualmente haverá aqui qualquer tipo de avanço, vamos ver. Em relação ao resto, em que não há avanço nenhum, o que nós esperamos é que, eventualmente, o Ministério da Educação, o Ministério das Finanças e o Primeiro-Ministro estejam a refazer contas. Não é fazer, é refazer contas, porque as contas que nós temos ouvido não são verdadeiras, não são corretas e, portanto, não são essas. Mas também já dissemos que não seja pelo peso orçamental de um ano para o outro que se inviabiliza uma contagem integral do tempo de serviço. Mostrem-nos as contas, contas corretas, já agora contas certas, como o Governo gosta de falar, venham com as contas certas e nós, a partir dessas contas, estamos disponíveis para discutir o tempo certo para a recuperação. Agora, não nos digam apenas, isto não há dinheiro para isso, nem pode ser, e depois a seguir ficamos todos na dúvida se aquelas contas são certas. Professor, mas essa indisponibilidade para acordozinhos, como se chama, não é inflexibilidade por parte dos sindicatos? Porque é assim, nós quando estamos de acordo com alguma coisa, estamos de acordo ou não estamos de acordo. E, portanto, nós não temos nenhum problema em dizer com o que é que concordamos. E, portanto, se houver uma ata final negocial, global, da negociação toda, nós não temos nenhum problema em lá dizer nós concordamos com isto, com aquilo outro, e não concordamos com outra coisa e com outra. Agora, se há um diploma que tem aspectos que se concordam e outros que não, isolar aquilo que se concorda daquilo que se discorda, para se ter ali meia dúzia de assinaturas em acordozinhos daquilo com que se concorda, só tem uma intenção, que é um show mediático, a dizer, estão a ver que o Governo até está aqui a assinar uns acordos de um documento que depois, na globalidade, não merece acordo. Portanto, nós não temos nenhum problema, não tivemos ali nenhum problema em dizer a regra de vinculação parece-nos melhor do que a que está. A regra de vinculação parece, outro aspecto qualquer, que é diferente, parece-nos melhor do que... Não temos nenhum problema disso. Nós não temos, não há nada que nos limite a fazer acordos. Agora, quando se faz para um diploma, faz-se um acordo para o diploma. Não se fazem acordos e desacordos. Isso é show mediático e não passa disso. E, portanto, Estão a alimentar a opinião pública, é isso? sim, estão apenas até do ponto de vista político, eu diria, não tanto para os professores nem para nós, estão eventualmente do ponto de vista político a dizer, bem, que estamos aqui a assinar acordos e que pode ser para uma linha de um artigo. Isto não tem nenhum sentido. Portanto, o acordo ou é um acordo global ou não é um acordo global. A partir daí, não há acordo na generalidade, não há acordo global. Nas atas das reuniões, na última ata, nós vamos à especialidade e na especialidade nós diremos que concordamos com isto, não concordamos com aquilo, mas é assim que fazemos sempre e nenhum sindicato dos que aqui estão tem algum problema em dizer com o que é que concordam. Porque aquilo que nos traz aqui e aquilo que nos faz vir a estas negociações, e por isso nós dizemos que nunca as abandonaremos, não é irmos para ali fazer política, nem irmos para ali desgastar governos, não é nada disso. Aquilo que nos traz aqui é simplesmente vir defender os direitos que as pessoas têm.
E neste caso, os direitos à estabilidade e o direito a uma carreira digna que sejam capazes de atrair jovens para professores e não de os afastar.